Pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui com o professor João Batista, que é doutor pela Universidade Federal Fluminense e especialista em História Antiga e Medieval pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao canal The Viking World. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E, para começar, eu sempre gosto muito de começar por essa pergunta, como que o senhor se interessou por essa questão de pesquisar a Era Viking, de conhecer também um pouco dos mitos nórdicos? Como que tudo começou na sua carreira? Pois é, na verdade, quando eu escrevi minha tese, eu começo a minha tese, né, fazendo uma pergunta que foi a pergunta-chave em torno do qual orbitou a minha tese, em torno do qual me levou, né, a trabalhar esse tema, que é um tema desafiador, que era assim, o que, né, quais foram os fatores e elementos, né, que despertaram, né, nas pessoas esse interesse. Não no caso da era viking específica, mas eu perguntava sobre a Idade Média, né? Quais eram os fatores e os elementos que haviam despertado, né, o interesse da pessoa na Idade Média? E eu me vi na tese, como essa era uma pergunta-chave, né, na obrigação de, primeiro, a pessoa que tinha que responder isso era eu. Eu tinha que tentar responder essa pergunta e investigar ali, né, possibilidades e caminhos ao longo da minha vida que levou a esse interesse, né, que começou a despertar esse interesse. E, e isso é uma metodologia, de fato, né? Isso não é um, digamos, exercício autobiográfico e narcísico. Isso é um exercício de metodologia de história, chamado, a historiografia francesa vai chamar de ego-história. Tem até um livro muito interessante, né, do Pierre Nora, com o Jacques Legoff, com Duby, né, chamado Ego História, para quem tiver interesse. E nessa minha tentativa, né, e inclusive é interessante porque o Jacques Legoff, quando tenta descrever lá a sua Ego História, ele diz que começou a se interessar pela Idade Média com 12 anos, né, lendo o Ivan Oé. E é claro que o período que o Jacques Legoff tinha 12 anos, né, comparado com o período que eu começava a me interessar pela Idade Média, são períodos históricos totalmente diferentes. E quando eu comecei a fazer essa análise, eu percebi que assim, o ano de 1989, para mim, foi um pouco marcante, porque em 89 a Rede Globo ela exibiu uma novela, e na época, né, as novelas da Globo eram bastante populares, chamada Que Rei Sou Eu. E nessa época, coincidentemente, eu estava passando um tempo na casa dos meus avós, porque a minha casa estava em obra, então os meus pais preferiram que a gente ficasse, né, eu e meus irmãos, ficássemos nessa casa dos meus avós. E por conta da minha avó, que era apaixonada por novelas da Globo, né, acabou que a gente ficava assistindo. E essa novela, particularmente, por conta, é claro, né, das lutas de espada, eu tinha 11 anos naquela época. Então, por causa das lutas de espada, daquela fotografia dos castelos, na época tinha até a figura ali do Ravengar, que era um bruxo da corte, né? Então tinha um ambiente. A novela não se passa, de fato, na Idade Média, mas havia um ambiente ali com um certo misticismo medieval, né? Com uma coisa que começou a atrair a minha atenção. Na época eu até pedi uma espada de brinquedo, de presente, né? Aí ficava o tempo inteiro com a espada na cintura. Então, coincidentemente, tem uma outra coisa também que aconteceu em 89. Eu estava na quinta série. Na época era quinta série, né? Então, nem sei o equivalente hoje ao que seria. Mas nessa época, eu, eu recebi como livro didático, né, de português, literatura, um livro chamado A Montanha Encantada. Nesse livro, A Montanha Encantada, ele é um livro que fala sobre a história de uma montanha, que um grupo de jovens teria visto uma luz brilhar, né, perto daquela montanha,
e descobre que no interior da montanha ela era habitada por anões, né, numa cidade repleta de ouro e pedras preciosas. E é interessante, porque é um livro infantil, mas que foi o livro que me despertou esse interesse de olhar para a montanha como um lugar habitado por anões, né? Muito antes de eu conhecer Tolkien, né? E começar a ter acesso a esse tipo de literatura. E é lógico, né? Esse mundo fantástico de dentro de uma montanha, com anões mineradores e tudo mais. Então, o ano de 1989 ele foi interessante por causa disso, né? Mas é claro que depois vem um conjunto de outros fatores que vão passar pelo videogame, né? Eu acho que a minha geração não tem como negar a influência do videogame, e aí jogos como Golden Axe, Knights of the Round, depois, né, vem o Ultima. Enfim, tem vários jogos, né, com temáticas medievais que eu tinha muito, já tinha ali, né, um interesse nessa temática, e esses jogos me atraíam muito. Alguns filmes, né, na época, e isso é importante a gente citar, na época não era comum, né, você ligar a televisão e ter a quantidade de filmes, de séries sobre Idade Média, sobre é, nórdicos, né, sobre vikings, como tem hoje. Então, quando passava, por exemplo, Excalibur, ou eu até esqueci agora o nome do filme, O Feitiço de Áquila, né? Eram filmes Nossa, assim, nossa, quando passavam esses filmes eu ficava, né, vislumbrado, mas era difícil, né? Era a produção, né, desse gênero é, de medievalismo no cinema, como eu costumo falar, essa produção não era tão grande, né? E principalmente assim, não era apresentado com a frequência que hoje é apresentado na televisão, imaginando que naquela época não havia, óbvio, né? TV a cabo, TV paga, Netflix, nada disso. Então, você tinha que esperar a TV aberta apresentar um filme desse para você poder assistir. Ah, Monty Python, Cálice Sagrado, tem como deixar de citar, um né? clássico. Esses filmes eram clássicos da minha época. Então, eu acho que foi muito por aí. E eu me lembro que, se não me engano, eu estava na oitava série, 1992, por aí, eu comecei a conhecer o RPG. Né? É engraçado porque foi a época que, de fato, o RPG estava chegando no Brasil e se popularizando, né? E aí eu comecei a conhecer o RPG e tive, né, algumas noites de RPG, né? Isso se estendeu aí até o primeiro, segundo ano. E também, é claro, né, é um elemento fundamental para a gente considerar nessa atratividade que um medievo, né, ele exerce. É claro que um medievo muito midiático, muito repleto de estereótipos e tal, que depois, apenas com muita leitura, com muito estudo, a gente consegue desmistificar, mas ainda assim, né, inegavelmente, é imaginar que a gente jogava RPG ouvindo Rhapsody, ouvindo Manowar, ou às vezes até mesmo Lorena McNeith, Enya, essas músicas, né, que iam se combinando ali para criar um ambiente do, da aventura, do RPG. Então, tudo isso, eu acho que... E é interessante falar de tudo isso, porque... E aí, por que eu fazia essa pergunta na minha pesquisa de campo, né? Porque eu queria entender se essas minhas memórias, se essas minhas referências eram compartilhadas com outras pessoas. E, inacreditavelmente, quando eu faço a pesquisa de campo, existiam nomes que eram praticamente repetidos em todas as respostas. Todo mundo, por exemplo, citava Tolkien, né? Ah, porque eu li Tolkien, porque eu li O Senhor dos Anéis, por causa disso, por causa daquilo. É, Jogos de videogame que eu nem imaginava que seriam tão populares. Ah, porque eu joguei Diablo e joguei não sei outro jogo lá e isso me The Witcher. ah, The Witcher.
Skyrim foi muito A citado, Skyrim. Skyrim foi muito citado também na tese. Então, eu vejo que é, alguns desses. Tudo bem, né? É claro que a geração que está citando Skyrim como referência não jogou os jogos que eu joguei, né? Como eu falei, Golden Axe, Knights of the Round, mas o videogame, né? O videogame continua sendo ali um elemento de atratividade para essa Idade Média, que obviamente vai ser uma Idade Média repleta de dragões, de mitos e tudo mais, que são mitos que nascem, inclusive, na Idade Média também, né? Estão muito associados à Idade Média. Então é isso, eu acho que foi importante ter feito essa pesquisa, né, essa ego-história, porque ela me fez perceber, na análise, né, da minha relação com a Idade Média, como que a relação, muitas vezes, de outras pessoas com essa Idade Média são compartilhadas. Ela vem por um meio midiático, né? E isso eu coloco bem claro na tese, é, a influência desses filmes, a influência das séries, a influência de jogos de videogame são muito maiores do que artigos científicos, né? Ninguém começa a ter esse primeiro contato com a Idade Média por meio de um livro, né? Seja da historiografia anglo-saxã, seja da historiografia francesa. Ninguém começa a estudar, a se interessar pela Idade Média por causa de um texto acadêmico sobre o medievo. Normalmente, esses primeiros contatos ele acontece sempre de uma forma mais midiática, né? Como eu disse, por meio desses filmes, por meio das, de tudo isso. O mundo nórdico, né? O mundo nórdico ele sempre esteve presente nisso tudo, né? A ideia dos vikings e tal. Eu me lembro que dos primeiros filmes, né, que eu assisti sobre a temática e que me despertou muito interesse foi o 13º Guerreiro, né? Com Antônio Bandeiras. Eu nem me lembro exatamente a data desse filme, né? Mas foi um filme que mostra ali uma história baseada, né, inicialmente num personagem, né, real, mas que no filme se torna muito fictício, mas é esse contato, né, do mundo árabe com o mundo nórdico, e é bastante interessante, porque isso é narrado, né, nas, nas aventuras do Ibn Falar, agora não me lembro exatamente o nome Me dele. falando. Ele coloca exatamente um pouco daquilo, né, do choque cultural entre o mundo islâmico da época e o mundo nórdico. Então, esse filme foi um dos filmes que ali, né, na década de 90 ainda me fascinou, né, e me fez também direcionar alguns estudos para isso. Eu sempre também cultivei um fascínio muito grande pelos celtas e germânicos, né? E, o que é interessante é que, apesar de todo esse fascínio, eu nunca tinha vislumbrado a possibilidade de fazer uma pesquisa acadêmica de fato sobre esses temas, né? Eu comecei a verificar a possibilidade, né, de tornar esses temas acadêmicos, temas de reflexão acadêmica, quando eu comecei a estudar e conhecer esses conceitos, que são conceitos importantíssimos na minha tese, de medievalismo, né, e neomedievalismo, que são exatamente esses conceitos que estudam não a Idade Média em si, mas essas retraduções, reinterpretações, ressignificações, né, essas representações, de modo geral, da Idade Média nos períodos pós-medievais, tanto na literatura, na linguagem fílmica, no videogame. Então, esses conceitos, né, me ajudaram a entender que, bom, existe uma possibilidade de estudar não apenas a Idade Média, mas de estudar os reflexos dessa Idade Média, as reinterpretações dessa Idade Média na contemporaneidade, né? Não apenas na contemporaneidade, porque o medievalismo vai estudar a Idade Média desde lá do romantismo do século XIX e, e, e é óbvio, né, que essa Idade Média continua aí, né? A gente abre hoje em dia
Netflix e a quantidade de filmes, de séries, né? E não só filmes e séries. Outro dia eu tirei até uma foto, eu entrei numa livraria e toda a bancada central da livraria, eu acho que talvez não toda, mas a maioria dos livros dessa bancada central eram com temas de uma espada desenhada na capa, um cavaleiro, um viking. A maior parte da bancada estava tomada por assuntos referentes à Idade Média e de literatura, né, fantástica, principalmente associada à Idade Média. Bom, isso é uma coisa que demonstra que esse momento do século XXI, e talvez agora nem tanto, mas na época, por exemplo, que ainda era apresentado Game of Thrones, esse momento do século XXI é um momento que claramente demonstra um fascínio, né, por essa Idade Média. E aí, por isso, talvez a gente termine por onde eu comecei. Por isso a importância da pergunta, né, a importância de tentar entender o que nas pessoas, né, marcou, o que atraiu a atenção das pessoas realmente para esse período medieval, né? Isso é uma pergunta fundamental da gente tentar compreender se a gente quer entender se existe um modismo da idade sobre acerca da Idade Média no século XXI, como esse modismo se dá, né? O que leva as pessoas a se interessarem cada vez mais pela Idade Média. Ah, fascinante, assim, é uma trajetória muito interessante, uma pesquisa realmente muito, muito interessante. Eu fiquei, assim, impressionada de como que esse processo todinho leva, né, as pessoas a se interessar por essa temática. E um dos temas que o senhor está trabalhando, né, também, que o senhor até comentou comigo, é essa questão da arte nórdica, né, da questão das fortificações na era viking, que eu vi que você falou. E então, a minha próxima pergunta era justamente com relação a isso, tipo, quando a gente fala da era viking, a gente pensa muito na questão do nórdico, né, do escandinavo. A gente às vezes esquece também que tem umas estruturas em volta daquela sociedade. Então, qual é a importância, por exemplo, das fortificações, das grandes salões, de toda aquela estrutura que tem em torno daquela sociedade? Eu costumo falar, né? Eu sou, bom, como você já colocou no começo, né, a minha formação ela vem pela Escola de Belas Artes e pela arquitetura e urbanismo. Eu sou aquele que dentro da arquitetura e urbanismo, digamos assim, é a ovelha negra, né? Porque esses temas, eles são temas extremamente raros de serem discutidos na minha área particularmente. E eu acabei me direcionando para essa área da história, né? A história da arte, a história da arquitetura. Eu sempre falo para os meus alunos que a arquitetura, a arte e todas as expressões culturais, de uma forma geral, elas são produto, elas são fruto de uma série de fatores sociais, econômicos, políticos, ideológicos, religiosos, ambientais, né? A gente nunca pode considerar a questão de que se você tem um determinado material naquele lugar, esse material será utilizado na arquitetura, né? Se esse material ele é mais profuso, se você tem maior quantidade daquele material do que de outro. Então, as condições ambientais também influenciam na arquitetura. Então, a arquitetura é um produto de tudo isso. Mas, pelo fato da arquitetura ela ser um espaço que, por exemplo, eu estou aqui dentro de um espaço arquitetônico, você está aí dentro de um outro espaço arquitetônico, nós estamos vivenciando esses espaços arquitetônicos. O fato dessa arquitetura ela criar espaços que nós vivenciamos, a arquitetura ela funciona como uma via de mão dupla. Se num primeiro momento ela é produto social, econômico, político, ideológico, religioso, ambiental e tudo isso, em um segundo momento ela é produtora, né? Ela é transformadora. A arquitetura ajuda a mudar, a transformar, a produzir hábitos, comportamentos, né, sociais, a mudar a política e por aí vai. Então, nessa lógica, né, nessa troca de que quando a gente olha, por exemplo, a arquitetura escandinava,
e principalmente, por exemplo, esses grandes, né, salões e essas casas comunais, imaginar que esses espaços arquitetônicos eles eram feitos para propiciar no interior deles exatamente trocas, né? Intercâmbios culturais, imaginar que esses grupos eles não desenvolveram uma escrita, né? Eles só vão desenvolver uma escrita bem posterior lá com o contato, né, mais próximo com o Sacro Império Romano Germânico e tudo mais. Então, os mitos, as crenças, as histórias dos heróis, elas eram transmitidas, né, e foram transmitidas durante muito tempo por oralidade, né, pela conversa, pela contação de história. Então, esses espaços eles eram importantíssimos para que essa cultura permanecesse, né? Aonde que essas histórias eram contadas, aonde que, né, o e aí, bom, enfim, né, aonde essa religiosidade, o que hoje, né, os mitos nórdicos eram contados, eram transmitidos, aonde as histórias de Thor, Odin, Jormungand, Freya, né, onde se falava sobre essas figuras mitológicas. Essas figuras mitológicas eram citadas dentro desses salões, né? Essas histórias eram transmitidas para os jovens, né, dos mais antigos para os mais jovens, dentro desses espaços. Então, era fundamental que esses espaços fossem espaços confortáveis, né, fossem espaços agradáveis. Não à toa eu falo, né, no artigo que foi... Artigo não, né, que ali o dicionário de História e Cultura da Era Viking, organizado pelo professor Johnny Langer, nesse dicionário, onde eu trabalho exatamente o verbete sobre a habitação, eu coloco que essa habitação ela se organiza em torno de um centro fundamental, que é o centro onde está a lareira, né? Não à toa, a lareira, né, possui esse radical que é o lar. Né? O que nós chamamos de lar? Lar é esse local de aconchego, é esse local onde, né, nós buscamos conforto, é o local onde as pessoas se reúnem para poder, né, compartilhar histórias de vida, para poder compartilhar sonhos e desejos. Então, essa estrutura da edificação em torno dessa lareira, ela é fundamental. E olha que interessante, quando a gente verifica a planta de alguma dessas edificações da era viking, a gente percebe que essas edificações elas têm um formato em que elas são mais estreitas na ponta e elas vão se abrindo, né, em direção ao centro, formando praticamente uma forma arqueada, né? As paredes elas nem sempre são um retângulo perfeito, elas são em forma de arco. E quando você tem, né, essa característica da casa em forma de arco, e o telhado ele também era arqueado em forma de quilha, acaba que essas casas elas tomam, né, uma característica tipológica de uma embarcação. Por isso essas casas também são chamadas de casas em forma de barco, né? Porque elas, elas têm uma característica que parece um barco colocado de cabeça para baixo, né? Quando você olha ali o telhado e essa forma da casa viking, ela de fato parece um barco de ponta cabeça. E aí, por que eles fazem essa abertura? Né? Por que você tem, então, uma forma que, ao invés de ser retangular, ela vai se abrindo no meio? Não apenas, talvez, como referência às embarcações, que era, né, extremamente importante para o comércio escandinavo, mas porque essa parte do meio é exatamente onde está esse ponto central, esse ponto em torno do qual da, a planta baixa, né, da casa, da habitação escandinava vai começar a se organizar. E esse ponto central onde está a lareira é um ponto que precisa de um espaço maior para reunir um número maior de pessoas. Então, por isso, a casa ela acaba tendo esse formato, né, que é um formato que valoriza esse espaço central,
que torna esse espaço central um local propício à sociabilidade, um local propício a esses encontros, um local propício à troca de conhecimento, né? Imaginar que esse é o grande estereótipo, né, em torno dos escandinavos, que eles só saíam na porrada, né, que eles saíam matando todo mundo. Imaginar que esses caras eram também diplomáticos, que esses caras eram comerciantes e que, né, traçaram rotas de comércio com praticamente todo o território da Europa, parte da Ásia, Oriente, né, Rússia, enfim, África, né, norte da África. Então, esses caras, eles tinham intercâmbios, né, culturais riquíssimos. A famosa história lá da estátua de Buda encontrada numa casa escandinava. Né? Quer dizer, você tem numa casa escandinava uma estátua de Buda. Como assim, né, uma estátua de Buda? Como é que esse Buda foi parar lá? Esse Buda foi parar lá certamente por trocas comerciais. Então, essa, é, imaginar, né, que esses intercâmbios comerciais que levam, obviamente, a intercâmbios culturais, que muitas vezes esse local de intercâmbio cultural, esse local de troca, era dentro dessas habitações, né, no entorno dessa lareira, com todo um ambiente ali propício, né, aconchegante, né, que tentava ser o mais aconchegante possível, para poder favorecer a permanência dessas pessoas dentro desse espaço o maior tempo possível. Então, quando a gente pensa, né, na importância, por exemplo, dessas habitações, e aí, bom, daqui a pouco a gente pode falar um pouco das fortificações também, mas quando a gente pensa só da importância dessas habitações, é imaginar que toda essa riqueza cultural, essa riqueza de intercâmbios, de trocas culturais que acontecem no mundo escandinavo estão acontecendo nesses espaços, né? Espaços que foram pensados e produzidos para permitir essas trocas, para estimular essas trocas, para permitir essas reuniões. As pessoas, né, no entorno dessa lareira, você tinha não apenas bancos, mas eram bancos-camas. As pessoas ficavam ali, reclinadas, deitadas, né, no entorno dessa lareira, enquanto estavam conversando, ou seja, era claramente um local pensado para ser agradável, um local pensado para uma longa permanência, para tudo isso. E no caso das fortificações produzidas, né, e aí as mais exemplares, e isso é uma coisa que eu sempre faço questão de lembrar, as mais exemplares não foram as únicas, nem foram as primeiras. Houveram outros tipos de fortificações erguidos na Escandinávia ao longo dessa era viking. Mas as mais famosas foram exatamente aquelas fortificações em anéis, como ficaram conhecidas porque elas têm uma forma circular, né, também chamada de fortificações circulares, que foram produzidas durante o período de Haroldo, o Dente Azul. E essas fortificações, elas trazem uma série de elementos que ainda hoje são um pouco enigmáticos, ninguém sabe exatamente quais foram as referências que Haroldo teve, né, para poder construir aquelas edificações, mas as explicações mais aceitas pelos teóricos do porquê aquelas fortificações possuíam a organização interna que foi produzida por Haroldo, é porque Haroldo, nesse período, né, em que nós estamos no final da Era Viking, início do processo de cristianização do território, Haroldo estreita os seus laços com o Sacro Império Romano Germânico, entra em contato, né, cada vez, digamos assim, começa a adquirir um conhecimento cada vez maior sobre o Império Romano, né, sobre a cultura romana, e dentro desse contato com essa cultura romana, entra em contato também com as fortificações romanas, que eram os castra, né? O castra eram esse conjunto de elementos que formavam uma fortificação romana, que podia ser uma fortificação permanente, mas podia ser uma fortificação, digamos assim, produzida durante um
um sítio, né, de guerra, de invasão dos romanos em algum determinado território. Eles sempre produziam esse castra para demarcar a dominação, né, romana nos territórios. E esse castra ele possuía uma estrutura básica, né, que era formada pelo cardo e o decumanus, essas duas vias que se cruzam, que se cortam em forma de cruz na parte central. E quando a gente observa, né, a estrutura dessas fortificações produzidas por Haroldo o Dente Azul, a gente percebe claramente, né, que ela é uma estrutura circular cortada por duas vias principais, né, e a partir dessas duas vias principais, vias secundárias são estruturadas, né, na organização interna dessa fortificação. Então, isso nos leva a acreditar que existe uma influência, né, desse desenho produzido originalmente pelos romanos, não apenas para organizar as suas fortificações, os castras, mas também para organizar as suas colônias. Toda colônia romana ela era produzida a partir dessa estrutura de duas vias, né? O cardo e o decumanus, essas duas vias principais que cortavam sentido norte-sul, leste-oeste, e que, a partir dela, toda a cidade começava a ser organizada. Então, essa forma, né, de cruz que aparece dentro dessas estruturas romanas, mas que também, se nós pensarmos que Haroldo está iniciando um processo de cristianização do território, e a forma de cruz, bom, não precisa citar, né? A forma de cruz é o grande símbolo do cristianismo. Essa organização de um círculo com a cruz no meio, né, ela vai ter também referência a esse processo de cristianização. É lógico que esse símbolo também do círculo com a cruz no meio, ele aparece no mundo pagão, né, com outros significados, que também podem ser A cruz polar, remanescentes. no caso, né? Seria a Sim, cruz polar. exatamente. A cruz solar, nós conseguimos perceber esse elemento em outros, né, em algumas pedras, né, em essa representação desse elemento, né, em algumas partes desse território escandinavo, mas dentro desse momento particular, né, da cristianização, a simbologia da cruz ali seria predominante. E essas fortificações, elas, no caso de Haroldo, né, elas tinham uma função que era uma função dupla, né? Ela era uma função de, óbvio, né, demarcar e proteger ali o território, mas também uma, um objetivo, digamos assim, uma função de proteger o próprio Haroldo do povo, né? A gente tem que pensar que Haroldo está vindo com uma mudança muito grande, né, no território, quer dizer, ele está, de fato, impondo o cristianismo como uma religião oficial. Por conta disso, né, ele sofre muita resistência, ele vai, né, inclusive, ter que deixar o território, né, da Escandinávia. E essas fortificações, então, elas não apenas serviam para proteger, proteger o território de invasões de outros grupos, mas para proteger o próprio Haroldo do seu próprio povo, né? Isso é uma coisa interessante, porque a quantidade de revoltas e rebeliões que estavam acontecendo naquela ocasião faziam com que houvesse a necessidade, né, do próprio rei, se proteger, né? Então, era uma estrutura ali que tentava proteger o próprio governo. E isso é uma coisa interessante, porque a gente vê uma estrutura militar fortificada que ela não está tão voltada para uma invasão externa, mas muito mais voltada para conter rebeliões internas, né? Esse é o grande paradigma aí das fortificações produzidas por Haroldo nesse período. Tanto que, logo em seguida, né, a partir do governo do seu filho e dos seguintes, essas estruturas fortificadas elas acabam caindo em desuso, né? Elas não vão ter grande importância após o governo de Haroldo o Dente Azul, o que demonstra claramente essa principal função dela, não era proteger
de invasões externas, mas que era de proteger de rebeliões internas, né, de revoltas intestinais que aconteciam nesse momento dentro do território. Bom, acho que eu não sei se consegui responder Não, também. respondeu perfeitamente. Nossa, muito interessante. Eu não tinha tido essa visão de que a casa também era uma representação dessa vida marítima também da era viking, de que era um barco ao contrário. Nossa, eu nunca tinha me tocado nisso. E quando o senhor falou, eu fiquei pensando, assim, refletindo, eu disse, nossa, é verdade. Se você olhar bem a estrutura, lembra Ah, muito a embarcação. E então, o que a gente inclusive, pode. esse cerqueamento do telhado é claramente uma quilha, né? É uma quilha É, de barco ali na cumieira do telhado, né? Então, a referência é bem clara. nossa, E o muito paralelo interessante. é de madeira também, né? O que demonstra esse domínio deles sobre a carpintaria, a marcenaria, que na época carpintaria e marcenaria eram a mesma coisa. Então, essa estrutura, né, ser de madeira, também, quer dizer, nem todas eram de madeira, né? Alto lá. Tem algumas coisas que a gente fala nessas entrevistas que eu fico com um pouco de medo. Você citou a entrevista que eu dei para o Paganismo e Foco, e olha só, lá naquela, inclusive eu tenho que responder isso. Quando eu fui ver a entrevista, tem um comentário no YouTube falando assim: Nossa, eu não sabia que o Uppsala não existia. Na minha entrevista, eu não falei de modo algum que o Uppsala não existia. Eu só falei que o Uppsala, ela provavelmente não possuía as dimensões e as características tipológicas que foram representadas na série Vikings, né? Aquela série, ela acaba se apropriando de uma representação de uma igreja, né, que são as famosas igrejas de Aduela, produzidas na época da cristianização, né, que é o chamado gótico escandinavo, e Starving Kicks? Oi? As Starving Kicks? Isso, exatamente. E essas igrejas, né, que tem na Borgúndia, enfim, que tem a de Unis, que as características são muito parecidas. Se você olha a representação de Uppsala na série Vikings, eles pegam essa igreja. E, bom, a gente não tem como afirmar, não apenas na série Vikings, né? O jogo recentemente lançado, que é o Assassin's Creed Valhalla, parece que continua, né, prolongando essa ideia, que é uma ideia muito complicada, de você afirmar que um templo pagão possuía a forma da igreja cristã, só porque os templos pagãos eles não sobreviveram, nós não sabemos exatamente como eram as formas deles, e as igrejas cristãs elas acabaram sobrevivendo, estão lá até hoje, o que nos permite ter uma ideia da tipologia arquitetônica dessas igrejas, já que algumas ainda sobrevivem. Então, assim, não que o Uppsala não existisse, mas o que nós não podemos afirmar é que as características tipológicas dos templos de Uppsala tinham aquela forma, né? É claro que, posteriormente, o Uppsala, dentro da lógica cristã, ela vai se tornar um centro de peregrinação cristã, né? O cristianismo sempre faz isso de forma muito emblemática, né? Substituir um local de culto pagão por um local de culto cristão, né? Sobrepor essa cultura cristã acima, né? Da antiga cultura paganista. E aí talvez o Uppsala tenha recebido uma característica, né, de uma arquitetura diferenciada e tudo mais. Mas, então, às vezes a gente coloca algumas coisas, né, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque podem ser mal interpretadas e podem trazer uma visão um pouco equivocada. O Uppsala, lógico, existiu, né, comprovadamente era um centro importante de religiosidade desde a era viking, mas as formas arquitetônicas dos templos de Uppsala é que eu questiono, né? Não questiono Uhum. o fato de Uppsala existir, mas o fato de você ter formas arquitetônicas que obviamente não, que provavelmente não deveriam ser as formas daquelas igrejas, né, que foram representadas na série e posteriormente, inclusive, no jogo. Então, como eu estou falando, as casas, a maioria eram de madeira, sim, mas nem todas eram de madeira. Eles usavam diversos materiais, usaram pedra, usaram turfa, né? Eram muito comuns as casas de turfa, porque a turfa é um bom isolante, ela permite um conforto térmico interno muito grande. Enfim, né? Eles utilizaram outros materiais também para construir a sua arquitetura. Ah, tá certo. Não,
Inclusive, essa questão é porque muitos dos produtores gostaram, eu acho, do caso do relato do Adão de Bremen, né? Que é Uhum. aquela coisa deslumbrante do templo. Então, realmente, muita gente ficou assim, quando começou a se desmistificar, começaram realmente a pensar, então eu acreditei que o Uppsala existia, depois não existia mais. Só que, na verdade, ela não tem a estrutura que o Adão de Bremen pensava, que ele É, botou a visão dele cristã, né, em cima dessa hum, questão exatamente. isso é bem interessante. E, professor, qual a importância também da questão da arte dentro desse espaço? Porque a arte ela vai ter um significado muito grande, ela que vai dar um sentido para muitas coisas que eles estão, de fato, pensando na época, de fato, organizando. Então, quando você tem a estrutura de pôr, sei lá, figuras de uma referência a um dragão, uma serpente, um urso, ou algum elemento, você está entrando, de certo fato, nos mitos. Então, qual a importância que essa arte também teve, essas características artísticas, não só nos espaços arquitetônicos, mas também em outros espaços comuns do dia a dia, como botar em uma pedra única, simbologias. Qual seria essa importância? É, e eu acho que a arte, né, no caso não apenas da cultura escandinava, mas em todas as culturas, né, mas a gente pode fazer um paralelo, no caso, com as nossas culturas primordiais, né, os índios americanos, não apenas brasileiros, mas da América de uma forma geral, que poucos, né, tirando os maias, que ensaiaram um alfabeto, a maioria deles também não possuíam, né, um alfabeto escrito bem delimitado, delineado e tal, e que se expressavam muito por meio da arte, né? Se expressavam muito por meio do desenho, por meio de grafismos. E aí é que a história da arte, que essa é a minha grande implicância em relação à história da arte, a história da arte deveria pegar exatamente essas culturas, porque quando a gente quer estudar essas culturas que não produziram, né, uma herança escrita sobre elas, o que nós temos para estudá-las? O que nós temos são os vestígios arqueológicos, né, e dentro desses vestígios arqueológicos, o que restou da arte que esses povos produziram. Então, a arte desses povos ela é fundamental porque é ela que dá que ajuda, né, a se produzir uma ideia um pouco melhor de quais eram as práticas, né, de como se fazia determinada tarefa, de como da importância dada a uma determinada atividade, né? A arte nos ajuda a compreender toda aquela sociedade, toda aquela cultura, uma vez que essa sociedade, essa cultura, não nos deixa grandes legados escritos, né? Não nos deixa grandes textos sobre a estrutura social dela, sobre como que detalhes, né, e pormenores de tudo o que eles faziam, né? E muitas vezes esses pormenores, esses detalhes estão gravados ali, né, em um detalhezinho, numa pedra única, em uma madeira, né, que sobreviveu com uma determinada escultura, um tecido, né, um bordado que também sobreviveu contando uma determinada história. Então, toda essa. E, e, que, e que se tem uma coisa, né, que eu costumo falar que é muito bom dessa, dessas séries e dessa grande, digamos assim, popularização da cultura escandinava, por exemplo, através das séries, através dos jogos e tudo mais, é que isso acabou estimulando uma, uma arqueologia, né? Acabou, digamos assim, favorecendo uma verba maior para a arqueologia, para os estudos históricos voltados para essas culturas, voltados para esses grupos. E óbvio que quanto mais verba você tem, quanto mais estímulos e financiamento você tem para essa pesquisa, mais rapidamente você vai descobrindo coisas novas.
Então, quer dizer, olha, a cada dia não, mas assim, com muito mais frequência do que antigamente, nós agora conseguimos perceber novas descobertas desse mundo escandinavo, dessa era viking, né? Por meio de artefatos arqueológicos que são encontrados, e esses artefatos arqueológicos estão sempre ali gravados, né? Estão sempre com alguma, algum desenho, alguma ilustração que, obviamente, nos ajudam a compreender como que era o cotidiano desses grupos, como que era a vida naquela época, como que era a rotina, né, daquela sociedade. Então, tudo isso, muitas vezes, é interpretado, reconstruído por meio da arte. E aí eu dou... Não, eu desejo falar mais uma coisa antes. Porque, assim, mesmo que essa arte muitas vezes estivesse representando um mundo que nós chamamos, né, de mitológico, um mundo religioso, que teoricamente não está acontecendo aqui, né, nesse planeta, nesse plano, nessa dimensão, a gente não pode nunca perder de vista que todo o mito, né, toda a religiosidade, ela é criada a partir de referências do mundo real, né? Nenhuma religiosidade ela foi criada sem pensar que, sem ter... Quando você estuda, né, qualquer história das religiões, quando você estuda qualquer religião, você percebe que naquela religião existe uma série de reflexos, uma série de características da sociedade que desenvolveu aquela religião, da sociedade que cultuou aquela divindade, né? Então, não existe religiosidade que esteja separada ali da sociedade que a criou. Então, quando a gente percebe no mundo escandinavo, né, uma representação de algum elemento que estaria, né, lá no, sei lá, no Valhalla, né, em, em Asgard, alguma coisa assim, por mais que isso esteja falando de um mundo mitológico, de um mundo de uma religiosidade, é claro que esses salões que são pensados lá, esses objetos que são utilizados lá, provavelmente eram objetos que existiam também no mundo real, né? Porque eles não foram simplesmente assim totalmente imaginados como um objeto novo que não existia no mundo real. Provavelmente aquele objeto existia no mundo real. Provavelmente alguns elementos daquele salão, daquela edificação que está sendo representada, né, num, num, numa representação mística, mitológica desse elemento, ele também existia no mundo real. Então, a arte, mesmo que essa arte esteja representando um mundo místico, mitológico, religioso, seja lá o que for, essa arte certamente tomou como inspiração elementos que existiam naquela sociedade, elementos que existiam naquele mundo que as pessoas que escreveram aquelas Edas, né, as sagas e tudo mais, viram, né, no mundo real e estavam ali descrevendo como objetos, né? E isso é muito comum, né? Você pegar e quando a gente quer reconstruir, por exemplo, a ideia do que é uma casa de uma habitação nórdica, a gente pode pegar sem grandes problemas as Edas, né? Porque essas Edas elas trazem uma narrativa que ela é mitológica, mas que ela é muitas vezes baseada em elementos desse mundo real. Então, nos ajuda a reconstruir, pensar que, olha, a casa de repente tinha esse cômodo, né? Porque lá nas Edas narra que no cômodo tal o herói, né, fez aquilo. Então é isso, né? A arte não interessa se ela era uma arte profana que estava falando de algo do cotidiano ou se ela é uma arte que está falando de algo mitológico. O importante é que mesmo só tratando de algo mitológico, ela nos ajuda a compreender, óbvio, não apenas o mito, né? Não apenas a religião, mas nos ajuda a compreender também um pouco da sociedade, do mundo real que aquelas pessoas viveram. É,
E isso, para mim, é fundamental quando a gente tem uma história da arte que, que é a principal base, quando a gente tem a arte, não a história da arte, quando a gente tem a arte como a principal base para entender uma cultura, né? E como eu falei, isso não serve apenas para povos escandinavos, isso serve para a gente compreender um pouco melhor, por exemplo, culturas indígenas no Brasil. Isso serve para a gente compreender, por exemplo, culturas dos esquimós, né, no Alasca, para a gente compreender culturas da Polinésia, culturas, enfim, né, ainda mais antigas lá, do período que acaba se convencionou chamar de pré-histórico. Né? Se você pega toda a pré-história, como é que a gente sabe um pouco sobre esses grupos que habitavam a pré-história? Nós sabemos isso através de artefatos que eles deixaram, machadinhas, é, ponta de lança, né, de pedra, mas também por meio daquelas esculturas, né, daqueles pingentes, das Vênus teatopígicas, por meio das pinturas rupestres dentro das cavernas. Quer dizer, nós só conhecemos alguma coisa desses grupos, desses primeiros Homo sapiens, graças a esse legado artístico que eles deixaram. Né? Não fosse esse legado, a gente não saberia absolutamente nada sobre eles. Então, como eu falei, né, a importância e por isso que eu acho que, apesar da história da arte não dar tanta importância a esse período, a essas questões, deveria ser, na história da arte, o período mais, nossa, fundamental, porque é muito fácil, né, por exemplo, eu pegar aqui o Leonardo da Vinci e falar do Leonardo da Vinci, ou falar do Michelangelo, porque esses caras escreveram. Leonardo da Vinci escreveu pra caceta, escreveu ao contrário, tá? Escreveu ao contrário, tinha que ver no espelho, mas o cara escreveu. Né? Michelangelo escreveu, Michelangelo teve um biógrafo para escrever sobre a vida dele, Vasari escreve depois sobre Michelangelo também. Quer dizer, todo mundo estava escrevendo sobre esses caras, todo mundo estava escrevendo o que estava fazendo. Todo mundo estava escrevendo, né, sobre o que foi o período do Renascimento. Né? Além de Vasari, você tem Petrarca, você tem Dante Alighieri. Quer dizer, a gente tem um monte de escritos sobre esse período. É muito fácil entender esse período porque a gente tem uma série de narrativas, né, falando exatamente o que foi o período. Agora, o que nós temos de narrativa da época, né, daquele período, escrito naquele período? São pouquíssimas. Né? Então, a arte, nesse momento, ela é fundamental, porque a arte ela é a grande base que vai nos auxiliar a compreender a cultura, que vai nos ajudar a compreender a sociedade, que vai nos ajudar a compreender a religião, que vai nos ajudar a compreender como eles praticavam determinados cultos, como eles praticavam determinadas atividades, porque está lá, né? Porque felizmente alguma coisa dessa arte, pouca coisa dessa arte sobreviveu, mas alguma coisa sobreviveu. Por que pouca coisa? Porque certamente eles esculpiam na madeira, como nós sabemos, né? Os poucos barcos, as poucas embarcações que sobreviveram demonstram, né, como eles eram ricos em esculpir em madeira, e fazer desenhos em madeira, e nem sempre, infelizmente, essa madeira sobreviveu. Nós sabemos que eles tinham um rico trabalho, né, de tecelagem, e nem sempre esses tecidos sobreviveram. Então, mas o pouco que conseguiu sobreviver, esse pouco nos é capaz de apresentar um retrato muito importante da cultura e da sociedade daquela época. Nossa, isso aí é fundamental, realmente, tudo que o senhor abordou aqui foi, assim, uma coisa maravilhosa, porque se a gente for pensar, então, essa arte ela é como se fosse uma imagem e semelhança do que a gente conhece, certo? Ela é, por exemplo, não é simplesmente fazer as estatuetas dos deuses por fazer sair da imaginação, mas é também do que você está vendo, é uma figura que representa também a figura dos homens daquela sociedade. Odin com a barba, o uso das barbas nos homens naquela época também. As Então, tranças, né, das trans, representações dos pingentes lá de Freia. Só Freia usava trança? Lógico que não, provavelmente todas as mulheres usavam as tranças ali, os cabelos trançados, né, de uma forma semelhante.
Então é isso, né? É entender, é porque é freia, as mulheres não usavam? Não, aí é que tá. Aquela roupa que freia está usando, aquela trança que freia está usando, era a trança e a roupa que provavelmente as mulheres estavam usando ali, talvez nem todas, mas as mulheres mais abastadas, né? Estivessem utilizando. Então é isso, né? É entender que, de fato, mesmo sendo uma representação mitológica, ela nos ajuda a compreender a sociedade, ela nos ajuda a compreender. É verdade. Por isso que tem um grande debate de que aqueles pingentes talvez nem sejam uma representação de Freia, mas sim de mulheres da época, somente mulheres, sem ser valquírias também, porque não se tem uma representação ainda de fato, né, de como é que a gente tem a representação das valquírias, por exemplo, mas da Freia é muito difícil você dizer que aquilo é a Freia, porque tem diversas interpretações e tem diversos elementos que ainda não foram encontrados para confirmar que era a Freia. Você encontra mais nas valquírias, porque tem o simbolismo animal lá, tem uma mulher com um horn na mão, naquelas estelas de Gotilândia. Então você tem a entrada de um guerreiro para o Valhalla, você tem algumas coisas que te levam a crer que é uma valquíria, mas a Freya em si ela é muito mais difícil se Uhum. encontrar em comparação com outros deuses. Isso realmente, de fato, o senhor tem toda a razão. Aquela imagem e semelhança, realmente, ela é muito mais relacionada ao mundo dos homens do que, eu acho que mais do que do divino, está associado a essa imagem dos homens, no caso. E o que um dos assuntos também que é muito interessante falar quando a gente fala de símbolos, né? Porque atualmente a gente está vivendo muita polêmica por causa dos símbolos nórdicos e os próprios estudos da Escandinávia está sendo criando muita polêmica por causa da questão do efeito do neonazismo, né? Que até o senhor tem um estudo sobre isso, que infelizmente está implicando de ter um certo preconceito, às vezes até com o assunto. Eu também passei por essa situação, né, porque estudava na graduação, das pessoas pensarem, é fascista, é nazista, porque está utilizando símbolos ou porque está fazendo estudos sobre coisas relacionadas à escandinavística, como era viking. Então, queria também pegar um gancho desse seu estudo, já que a gente estava falando da arte, do porquê que esses símbolos eles estão se tornando tão assim frequentemente usados e como que tudo isso começou, na verdade, né, dentro dessa cultura, infelizmente, neonazista ou até nazista, de certa forma. Pois é, eu fiz esse estudo porque de fato, né, a gente começa a perceber isso, coisas que pessoas fora, né, e aí para entender isso eu vou falar um pouco sobre o que eu faço, né, eu sou praticante de Historical Reenactment e Living History, né, que foram também conceitos importantes no desenvolvimento das minhas pesquisas, é, e dentro, né, desse contexto, né, da recriação histórica e da história viva, infelizmente, né, a gente acaba se deparando com o contato com grupos de pessoas, né, não nazistas. E aí a primeira coisa que eu sempre faço questão de citar, de fato, né, é que, bom, primeiro que o nazismo ele tinha como uma base de pensamento que na época, no início, né, a gente tem que entender aí, temos que entender que o nazismo ele é consequência de um processo de criação dos nacionalismos, de invenção dos nacionalismos, né? Os nacionalismos sempre foram invenções, como lá o Patrick Gere, no seu famoso livro, né, O Mito das Nações, afirma. Nacionalismos eles são mitos, eles são mentiras, são invenções, mas isso tudo são invenções, né, que começaram a se desenvolver no século XIX e que no século XX vão levar a esses movimentos ultranacionalistas que possuem como expressões mais agressivas e violentas o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O, o nazismo teve como base, né, o pensamento eugênico, né, a eugenia, a ideia de que existiria uma raça pura e de que essa raça pura seria superior, né, o que é ignorante em dois sentidos. Né? Primeiro, pensar que o Homo sapiens, como espécie,
que surge em aproximadamente 200, por enquanto, né? A última datação que nós temos aí vai orbitar em torno de 200 mil antes de Cristo. Você tem uma espécie que ela surge em 200 mil antes de Cristo. Nós ficamos zigue-zagueando na superfície desse planeta por mais de 200 mil anos. Acreditar que em 1930 ainda existia alguma espécie pura, ainda existia algum Homo sapiens que, sei lá, não se misturou com assim, já começa com uma ignorância pura sobre a própria ideia do Homo sapiens. Mas é uma ignorância ainda maior quando se pensa que uma raça pura seria superior. Porque o que biologicamente nós temos como comprovação é que quanto mais mistura, né, mais resistente o ser humano ficou. Então, assim, né, a mistura, na verdade, ela nos tornou mais fortes, ela nos tornou mais resistentes, ela nos tornou cada vez melhor, porque essa mistura genética nos torna biologicamente mais capacitados a resistir a calor, a frio, a tudo isso. Então, assim, muito pelo contrário, né? A mistura torna seres humanos melhores, mas enfim, na época havia essa crença. As duas crenças são falsas, né? E esse é o grande problema, e por isso que a gente só consegue entender o neonazismo a partir do negacionismo da história e do anticientificismo. Porque se você se alguma pessoa hoje é um neonazista, ela claramente não entende nada de ciência. Né? Ela não entende que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos e que não existe como, no planeta Terra hoje, existir uma pessoa de raça pura, né? Nós nos misturamos com todos os tipos de grupos do mundo, né? E principalmente depois de globalização, de processos das grandes navegações e blá, 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 né? Pensar que hoje consegue existir algum ser humano que não se misturou com... E veio, né, os famosos estudos genéticos, vêm os famosos estudos genéticos e de mapeamentos genéticos que hoje nós possuímos para poder exatamente fazer o mapeamento. Eu me lembro até hoje, quando fizeram com aquele líder neonazista na Europa, sei lá, que botaram o cara e fizeram o mapeamento genético do cara e perceberam que o cara tinha sangue árabe, tinha África, tinha inglês, tinha tem até uma porcentagem da América. Olha que loucura, o cara estava lá e tinha uma porcentagem de mapeamento genético da América. Então, assim, cara, o cara tentando dizer que era raça pura, sabe? Então, lógico, você pode dizer que aquilo ali não é verdade, você pode negar a ciência, é isso, né? Todo o neonazismo ele é claramente baseado no negacionismo científico, no negacionismo da história, né? De dizer que, de tentar relativizar o que Hitler fez, o que foi o nazismo, né? É sempre um processo de negacionismo e relativismo histórico. Enquanto que, quando, né, esse movimento surge lá na, no início do século XX, esse movimento eugenista, ele tentava ter uma base científica. Existe um livro, né, que inclusive no meu artigo sobre vikings versus neonazistas, eu cito, né, exatamente esse livro, que é um livro sobre o estudo antropomórfico do corpo, né, tentando buscar, a partir das dimensões do nariz, das dimensões do braço, que haveria uma raça superior. Né? O nome do livro é exatamente Medindo a Raça Superior, Measure the Superior Race. Né? Foi um livro, na época, que tentava afirmar que, a partir de determinadas medidas do corpo, você tinha ali uma característica de uma raça superior. Nossa, então, assim, se tentou, né, transformar em científico um pensamento que era completamente equivocado. Mas que naquela época, como não existia, né, os estudos de genética, era difícil, de fato, de se ter uma comprovação científica de que, olha, não existe raça pura e de que raça pura nunca seria superior. Então eles acreditaram nessa besteira, né, lá. E durante o período de ascensão do nazismo, o nazismo, nessa crença e nessa grande glorificação de uma raça pura, se apropria de uma série de mitos, né? De uma série de mitos medievais. Porque durante a criação, como eu falei, dos nacionalismos, né? Durante a invenção, vamos falar direito, durante a invenção dos nacionalismos, lá no século XIX,
Essa invenção dos nacionalismos, quando as nações europeias, os estados europeus começam a tentar investigar as suas origens, eles vão tentar associar as suas origens a essas fendas dinásticas que acontecem a partir da fragmentação do Império Romano e o surgimento, né, de novos territórios ali nessas fendas do Império Romano. Então, a França vai dizer que a França surgiu depois do Império Romano e que a Alemanha também surgiu, e então começa a desenvolver uma crença totalmente equivocada, né, que aí, por isso é importante ler o livro do Patrick Guess, né, do Mito das Nações, a invenção dos nacionalismos, porque ele vai desmistificar tudo isso, falando, gente, não existe como nenhuma nação ter nascido na Idade Média, né? Mas o século XIX, que vai ser o século do romantismo, e não à toa o século XIX reinventa a Idade Média, e não à toa, quando você pensa na arquitetura característica do século XIX, você está falando do neogótico, né? Da retomada da construção de igrejas com características góticas, porque o romantismo do século XIX vai enfatizar muito essa Idade Média como uma Idade Média que, como eu já falei, foi criada pelos românticos, foi inventada pelos românticos para justificar que as nações europeias teriam surgido dentro desse período, o que hoje nós entendemos como uma grande mentira. Mas, infelizmente, essa grande mentira inventada pelos românticos, ela permanece ao longo do início do século XX. E exatamente nesse início do século XX, quando esses ultranacionalismos eles começam a surgir, eles surgem enfatizando as origens medievais dessas nações. Então, Hitler, por exemplo, né, e aí você pega um estudo, né, e tem vários estudos sobre isso, um estudo sobre as imagens, as propagandas nazistas e tudo mais, e você vai ver que as propagandas nazistas, a miúde, representavam Hitler com uma roupa de cavaleiro, né? Representavam os soldados alemães com roupas de cavaleiros medievais, com armadura, né? Colocavam lado a lado a imagem de um guerreiro mitológico, né? Com um soldado nazista da Segunda Guerra. Então, essas associações elas foram muito comuns, né, ao longo de todo esse período de extensão do nazismo. E é óbvio que o nazismo, como ele se apropriou, né, de todas essas referências medievais, é óbvio que ele iria se apropriar da referência dos vikings. Os vikings aqui, né, associados a grandes guerreiros, eles eram bons guerreiros, eram grandes guerreiros, não sei não, né? Tanto que não se deram muito bem em diversos lugares. Eram grandes comerciantes, pô, sem sombra de dúvida. Eram muito bons em tratar relações diplomáticas, sem sombra de dúvida. Conseguiam tratar relações e comercializar com pessoas que não possuíam a mesma língua deles. Isso é fantástico, né? Tudo isso é louvável e tudo mais. Mas, enfim, os vikings vão ser, então, exaltados durante o período nazista como esses grandes guerreiros, e mais do que esses grandes guerreiros. A ideia, né, desse estereótipo, que infelizmente algumas séries ainda hoje fazem questão de reiterar, do viking como louro, né, alto, forte, de olho azul, porra, que é uma grande mentira, né? Nós sabemos claramente sobre isso, existe narrativa de viking com cabelo encaracolado e tudo mais, então Viking, todos eles eram loiros, altos, de olho azul? Não, mentira, falso, né? Não existe como acreditar nisso. Mas essa imagem, né, de um estereótipo do viking, louro, alto, de olho azul, vai estar associado a esse estereótipo de uma raça pura superior, né? Então, os vikings eles são exaltados não apenas como um elemento que está voltado para a guerra, uma figura de masculinidade viril, né? E blá blá blá, como também estará associado a essa imagem de um louro alto, forte, de olho azul, que é uma mentira, mas que para lá os imbecis, né, ignorantes dos alemães, da extensão desse pensamento eugenista, achavam que estaria associado à raça pura.
E aí, quando, né, principalmente, o nazismo começa a fazer as suas propagandas no território, né, de recrutamento, né, da Escandinávia, da Dinamarca, da Noruega, ele vai utilizar sempre essa imagem do viking, né? Venha, volte a ser o guerreiro viking. Aí você tem uma série de propagandas, né, de recrutamento nazista com o Langskip, né, o barco, com os escudos, soldados com roupas de viking, né, com aquele elmo, um escudo circular. Começa a se fazer toda uma propaganda e o regime nazista em si começa a se apropriar de uma série de símbolos pagãos, que não são apenas vikings, né? Alto lá, são símbolos que remontam ao paganismo germânico e que, obviamente, né, no mundo escandinavo vão permanecer. A gente tem que entender, né, quando a gente entende a história dos vikings, que a história dos vikings está associada também ao germanismo, né? A esses grupos, né, que os romanos lá intitularam como germânicos. Então, a cultura, né, desses povos germânicos vai influenciar a cultura viking, e quando isso é retomado lá no nazismo, né, uma série de símbolos são apropriados pelos nazistas e transformados a partir do início do século XX em símbolos que, infelizmente, isso é algo que assim, é muito difícil de discutir, porque, infelizmente, esses símbolos estão praticamente eternamente associados a uma ideologia genocida, né, a uma ideologia totalmente equivocada, a uma ideologia míope, que é a ideologia nazista. A suástica, né, não é uma criação nazista, né, nós sabemos disso. A suástica é um símbolo que vem desde lá dos antigos povos germânicos, é utilizada, né, largamente pelos vikings. Tem várias representações da suástica, né, em tecidos, em pedras, em tudo quanto é elemento, em espada, em lança, ponta de lança com o símbolo da suástica. Um símbolo muito associado a Odin, né? Principalmente no Sim, símbolo. um símbolo odínico, né, um claro símbolo odínico, mas que em 1930, 1933, esse símbolo é ressignificado, né? Esse símbolo é ressignificado, fica lá estampado, então, né, nas bandeiras do nazismo, e que claramente era um símbolo viking. Não apenas a suástica, né? Tem uma exposição de arte, tem uma exposição, né, e sobre a arte nazista e a arquitetura nazista existe um documentário maravilhoso chamado Arquitetura da Destruição, e nesse documentário mostra, né, como que Hitler, na sua ignorância, desconhecia completamente todo o movimento de arte moderna que está acontecendo no início do século XX. Né? Quando a gente estuda o século XX, a gente sabe que desde lá do final do século XIX você tem um movimento impressionista, depois você tem Van Gogh, Cézanne, Gauguin, né? Toulouse-Lautrec, e em seguida você tem o movimento do expressionismo alemão, Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc, esses caras todos, né? O grupo da Ponte, o grupo do Cavaleiro Azul. Em seguida, você vai ter o cubismo francês, você vai ter o fauvismo francês, você tem movimentos. Enfim, você tem uma série de movimentos de vanguarda artísticas extremamente importantes acontecendo na Europa no início do século XX. A imbecilidade do Hitler ignora todos esses movimentos, né? E que, inclusive, a Alemanha era o epicentro desses movimentos, porque o expressionismo, que é o grande movimento artístico do século XX, nasce na Alemanha, né? Por isso nós chamamos de expressionismo alemão. Tem representações na arte, na pintura, na literatura, no cinema. A Bauhaus, que vai ser a grande escola de arquitetura, né, inovadora, que vai ser a grande escola do design inovador do século XX, nasce na Alemanha, surge na Alemanha, né? Bauhaus, Bau, construção, Haus, casa, casa da construção e tal. Quer dizer, a Bauhaus nasce na Alemanha. A Alemanha era o grande epicentro desse pensamento modernizador, desse pensamento revolucionário,
surge, né, essa figura retrógrada, reacionária, conservadora, tradicionalista do Hitler, acaba com toda a arte moderna, né, destrói toda a riqueza da arte moderna, toda a arte, a arquitetura contemporânea. A Bauhaus é fechada, né, os líderes da Bauhaus deixam a Alemanha, vão para os Estados Unidos, vão para outros países da Europa, e a Alemanha recai num triste retorno à arquitetura clássica, à arte clássica e tudo mais. E aí, numa dessas exposições, né, dessa arte bastante, bastante significante, porque sequer foi uma arte é, que, de fato, conseguiu expressar elementos classificantes e tal, né? Foi um episódio muito esporádico e muito insignificante da arte alemã, mas quando o Hitler faz a famosa exposição da arte alemã, né, nazista, que eram exatamente estátuas que tentavam lembrar as estátuas gregas, né, nessa busca pela perfeição, pela busca de uma representação de um ser perfeito, essa exposição, a entrada dela possuía uma runa algiz, a algiz, né, aquela runa que faz uma forma assim. A entrada da Uhum. exposição tinha essa runa. Isso fala muito sobre a associação entre nazismo e cultura escandinava, né? Quer dizer, a cultura escandinava ela foi totalmente utilizada pelo discurso nazista para a sua propaganda, né? Não apenas as runas, não apenas os símbolos, mas a própria figura do viking como esse guerreiro, né? Que, como eu falei, está lá nos cartazes, o guerreiro viking do lado de um soldado alemão, né? Está lá o barco, a embarcação viking representada nos cartazes de propaganda nazista, ou seja, o nazismo, infelizmente, tomou e tentou ressignificar vários elementos da cultura viking. E aí o que acontece? Né? Quer dizer, a associação entre cultura viking e nazismo, ela se tornou algo indissociável, porque é só você botar aí na internet, pesquisar cartaz de propaganda nazista e viking, e vai aparecer um monte de cartazes, né? Então, essa Uhum. associação, ela Tem um, infelizmente é inclusive, que eu estava vendo aqui ainda agorinha, tem um, inclusive, do soldado alemão vestido de, de viking. de É bem viking. Sim, interessante, ele está em cima de um dracar e é, ele está assim, com o escudo, a espada. Eles é tinham umas ideias muito... que a gente chama, né, equivocadamente, das SS. Na verdade, a SS não é SS, é uma runa, né? É uma runa, Aquele, assim. aquilo é uma runa. Então, assim, tá aí, né? Não tem como dissociar nazismo e como o nazismo, infelizmente, mas como o nazismo, infelizmente, se apropriou desses elementos da cultura viking. E aí o que acontece, né? Vem, né, o século, final do século XX, início do século XXI, e essa a extensão de movimentos conservadores e, obviamente, dentro deles, uma força maior dada a esses movimentos neonazistas. Você vai ver esses movimentos neonazistas, a maioria deles se apropriando de elementos da cultura viking. Aí você pensa, nossa, mas por que esses neonazistas estão se apropriando de elementos da cultura viking? Porque os nazistas se apropriaram disso primeiro. Né? Porque, como a gente acabou de falar aqui, o nazismo se apropriou de uma série de imagens, de uma série de runas, de uma série de elementos simbólicos, como a suástica, né? Como uma série, um conjunto de outros símbolos, que acabaram ficando associados ao nazismo, né? Associado a essa ideologia equivocada, míope, né? Enfim, genocida, né? Mas que essa associação existiu. E aí, hoje, esses grupos, eles acabaram, né, retomando também esses elementos. E aí você tem, por exemplo, grupos neonazistas que são chamados de filhos de Odin, né? The Sons of Odin.
Você tem grupos neonazistas que o símbolo desse grupo é uma runa viking. Você tem grupos, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo dessa clara associação do movimento neonazista também com essa cultura viking. O maior site, o maior site neonazista no Brasil, que foi fechado em 2007, 2000, não me lembro exatamente qual a data do fechamento dele, o maior site neonazista no Brasil se chamava Valhalla. O maior site de produção de material neonazista no Brasil se chamava Valhalla. Então, assim, isso fala muito sobre, né, como que essa cultura viking continua sendo cara, continua sendo especial e importante para esses grupos neonazistas, que, infelizmente, permaneceram num pensamento equivocado. Bom, primeiro, é difícil você exigir inteligência de neonazista, mas, bom, primeiro, eles começam equivocados porque eles continuam tentando associar, né, a origem da Alemanha à Idade Média. Isso foi um erro que a gente já falou lá dos movimentos nacionalistas, né? A Alemanha não surge na Idade Média, esse mito, né, de associar o surgimento das nações à Idade Média e tudo mais é totalmente equivocado. Viking não tem absolutamente nada a ver, né, com cultura, né, do nazismo e tudo mais, mas foi apropriado por Hitler, né, e pelo nazismo por conta de todos esses fatores que a gente já falou, por conta do guerreiro viking representar virilidade, representar força, potência, por conta desse guerreiro viking ser teoricamente interpretado como uma figura loira, alta, forte e de olhos azuis, né, que seria uma raça pura, enquanto que hoje, né, existe uma pesquisa maravilhosa, né, empreendida por mais de 200 pesquisadores, 200 não, foram 200 múmias, 200 cadáveres lá que foram investigados, e empreendido por mais de 90 pesquisadores, se não me engano. Inclusive o Neil Price, né? Inclusive o Neil Price encabeçando essa pesquisa. Uma pesquisa que saiu na revista Nature, que é uma revista, né, nossa, ninguém questiona, né, a cientificidade da revista Nature, de uma análise genética de todas essas múmias da era viking, né? Foi um conjunto de mais... Agora não me lembro exatamente o conjunto de múmias, depois eu posso até procurar isso. Um conjunto de múmias, eu acho que foram mais de 200 múmias que foram analisadas, e buscando exatamente fazer o mapeamento genético dessas múmias. Cara, o resultado demonstrou aquilo que qualquer estudioso da cultura viking sabe. Cara, os caras eram uma mistura da porra toda. Os caras eram uma mistura de tudo. Tinha sangue ali, tinha mistura genética africana, Oriente Médio, Península Ibérica, sabe? Então, assim, Inglaterra, tinha mistura de tudo, cara. Os caras eram mistura de tudo, inclusive da região da Anatólia, né? Hoje ali, Istambul, Turquia, né? Muita carga genética daquela região. Turquia. Olha que louco. Quer dizer, hoje nós temos esse instrumental científico para comprovar que, primeiro, viking não era louro, alto, de olho azul, né? Viking era, bom, inclusive esse termo, né, viking, é extremamente questionável, mas, enfim, essa cultura lá nórdica era totalmente diversificada, né? Não havia nenhum purismo genético nesses povos que habitavam a Escandinávia na era viking. Não havia nenhum purismo genético, e essa pesquisa é fundamental para a gente entender isso e desmistificar essa ideia totalmente equivocada que o nazismo lá, né, criou, de que viking era raça pura e tudo era louro de olho azul, né? Então, assim, mas esses camaradas, como eu falei, né, da contemporaneidade, esses neonazistas, eles, infelizmente, são negacionistas. Eles não acreditam em ciência, eles não acreditam em pesquisa genética, em mapeamento de gene,
né? Então, é difícil você argumentar com eles e tentar provar para eles que, olha, esse tipo de associação não tem nada a ver. E eles, infelizmente, por conta do nazismo já ter feito isso, né, e ter se apropriado dos símbolos vikings, dos símbolos nórdicos, de ter se apropriado dessa cultura escandinava de uma maneira geral, eles continuam fazendo isso. E por isso, né, esse preconceito de quando você fala, eu faço recriação histórica da era viking, ou quando você está aí com seu pingente, né, de, sei lá, uma runa, ou até mesmo um Mjolnir, né, Machado. um machado, uma coisa, porque você é, é, é neonazista e tal. Por quê? Por que acontece essa confusão? Porque é o que eu vivo falando, né? E eu conversei isso com um grupo, né, que é o grupo do Medieval Market, lá de Curitiba, que eu conversei com eles, né, sobre essa questão do neonazismo e a associação com a cultura viking, é que o que acontece é o seguinte: você está numa festa, né, ou você está em algum lugar, você vê um sujeito que ele é claramente neonazista, e esse sujeito muitas vezes o neonazista se declara neonazista, esse sujeito que se declara neonazista está com um pingente exatamente igual ao seu, né? Ele está com um pingente, é o que eu falo principalmente para os grupos de reconstrução religiosa, odinista, assatro, vanatro, que eles penduram, né, normalmente lá o Mjolnir, né, andam com esse símbolo do martelo de Thor pendurado no pescoço, e aí o cara olha um neonazista, esse neonazista está com aquele símbolo também pendurado no pescoço. E às vezes esse neonazista sequer acredita em Odin, né? Porque isso é outro paradoxo do nazismo. O nazismo ele vai se apropriar de toda essa cultura viking, mas é expressão de uma ideologia cristã, né? O nazismo ele não é pagão, Uhum. o nazismo ele é cristão. E aí, olha que loucura, né, cara? O cara se apropria de uma série de símbolos de uma cultura pagã, mas a religiosidade fica de fora, né? Eles são. O nazismo ele é cristão. Então, às vezes, esse neonazista está usando uma porcaria, né, de um pingentezinho ali, que é um símbolo escandinavo, e ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é aquilo. Ele às vezes até sabe, mas assim, ele não usa aquilo por causa da fé dele, porque ele acredita em Thor, porque ele compartilha uma fé associada à religiosidade nórdica. Ele simplesmente usa porque o nazismo se apropriou daquilo, né? E aí você vê um cara que, de fato, segue a religiosidade nórdica, né, que pratica essa religiosidade e que usa esse símbolo como um símbolo religioso, e aí um leigo olha o neonazista e olha lá, o neonazista está com aquele símbolo, aquele cara ali está com o mesmo símbolo. Aquele cara é o quê? Neonazista, né? A Isso é ideia horrível. você faz uma associação direta. O neonazista está Uhum. usando um símbolozinho ali no pescoço, o outro cara está usando um símbolozinho igual no pescoço, esse outro cara, consequentemente, é neonazista também, né? Então, o que eu vivo falando, né, para esses grupos de reconstrução, e eu falei isso, inclusive, no encontro de reconstrucionismo celta, né, mas que também é voltado para culturas, religiosidades nórdicas, eu falei para esses grupos, eu falei, olha, vocês têm que combater muito forte esse neonazismo e principalmente esses grupos neonazistas que usam o título, né, de Valhalla, utilizam símbolos rúnicos, utilizam símbolos religiosos escandinavos, porque esses caras estão criando essa confusão e fazendo com que vocês que seguem essa religiosidade, que vocês sejam confundidos com eles. Porque, querendo ou não, é o que irrita, mas precisa ser dito, infelizmente, o neonazista acaba gostando e tendo o mesmo interesse por essa cultura viking que nós temos, né? Eles acabam desenvolvendo esse mesmo interesse pela cultura viking que nós temos. Mas eles desenvolvem o interesse por essa cultura viking de uma maneira totalmente equivocada. Eles desenvolvem esse interesse por essa cultura viking porque, para esses imbecis, né, como eu falo, para essas pessoas de baixa capacidade cognitiva,
essa cultura viking está associada a uma raça pura, né? Que nós já falamos, e que é só você pegar lá a pesquisa da Nature, né? Assinada por dezenas de pesquisadores. Afinal de contas, foi um trabalho muito longo e muito difícil, né? Mapear geneticamente as ossadas, né? De centenas de vikings, né? De pessoas entradas de diversos países, nas diversas áreas do território escandinavo, para poder trazer finalmente, né, cientificamente, desmistificar essa ideia de que viking é a raça pura. Viking é uma mistura de diversas raças, né, geneticamente comprovado isso agora. Mas esses caras, infelizmente, como eu disse, negacionistas, revisionistas históricos, com baixa capacidade cognitiva, esses caras, eles continuam acreditando de que viking é raça pura e que por isso usa lá pingentezinho, que muitas vezes nem sabe o que significa, né? Com martelo, com outro símbolo viking, porque o nazismo assim o fez e ele está reproduzindo essa prática nazista. Então, isso é muito complicado, né? Isso é uma questão que precisa ser... Não apenas isso, né? O neonazismo precisa ser combatido, e com muita força, porque, como eu falei, o neonazismo ele é fruto de conhecimento, né? Ele é fruto de preconceito, ele é fruto de racismo. Afinal de contas, se você pegar um neonazista hoje, e essa é a grande, né, comprovação da imbecilidade desses grupos, um neonazista hoje não vai saber reconhecer um judeu de uma outra pessoa passando na rua, né? Como é que você passa na rua e reconhece um judeu? Você não reconhece hoje em dia um judeu? Então, assim, a não ser que seja um judeu ortodoxo que tem aquelas tranças e usa o chapeuzinho, você não reconhece um judeu quando passa por um judeu na rua? Então, ele não vai combater o judaísmo, né? Ele não vai ser antissemita, ele não vai... Ele, não sequer, ele vai ser contra o quê? Ele vai ser racista, ele vai ser preconceituoso, ele vai tentar agredir pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, né? Ele vai agredir mulheres, porque também é machista. Enfim, ele vai agredir pessoas de pensamento político diferenciados, normalmente de esquerda, comunista, né? Porque são pessoas que ele consegue identificar, porque usam uma camisa, porque se comportam de uma determinada forma pela própria cor da pele. Porque o judeu, inclusive, ele não tem capacidade cognitiva de reconhecer. Então, você vê que, inclusive, isso, né, o neonazismo contemporâneo, ele é ainda mais perigoso, porque esse cara, não, é lógico, né, o nazismo também condenava a homossexualidade, condenava pretos e tudo mais, mas hoje, né, os grupos mais agredidos, né, mais violentados... Você falou que o judeu não tem capacidade cognitiva de reconhecer? Não. Os neonazistas não têm capacidade cognitiva de reconhecer um judeu. Tá. Porque entendeu? Saiu um judeu que não tem capacidade cognitiva. Desculpa, mas um neonazista, ele não tem essa capacidade, ele não reconhece, né? Então, ele vai passar por um judeu e não vai saber que aquele cara é um judeu, a não ser que o cara fale, eu sou um judeu. Então, assim, eles acabam, né, despejando o ódio deles em cima desses grupos raciais, né, de grupos LGBTQIAP+, em cima, né, em grupos de pessoas declaradamente comunistas ou socialistas ou do aspecto de esquerda. Então é isso, né, precisa ser combatido, né, o neonazismo precisa ser combatido, e essa apropriação da cultura viking por esses grupos precisa ser evitada a todo custo, né? Porque tudo bem, essa associação foi feita lá no período, né, nazista, mas ela não pode permanecer, né? A gente não pode permanecer com pessoas neonazistas, como eu falei, criando um site e chamando esse site de Valhalla, né? Você não pode ter um grupo neonazista que esse grupo se autodeclare como os filhos de Odin. Você não pode ter um grupo neonazista que ele é identificado por uma runa, né? por uma runa viking, porque isso ajuda a perpetuar essa associação
né, que, bom, não tem nada a ver, mas que essa associação de culturas, de elementos da cultura viking com uma prática ideológica totalmente míope, totalmente equivocada, que é o criminosa, né? Isso é importante a gente citar, pela Constituição brasileira, utilizar, né, cruz gamada, utilizar a suástica, utilizar símbolos, comercializar símbolos nazistas é crime, né? Então, assim, crime, né? No Brasil não é apenas falta de cognição, não é apenas uma obscuridade epistemológica, não é apenas ignorância. No Brasil, neonazismo é crime, né? Então, esses criminosos, né, eles continuam fazendo essas associações e isso precisa ser combatido. Acho que eu prolonguei demais. Não, perfeito. Eu acho assim que ficou ótima a sua colocação. Opa, só um minuto, por favor, porque Aconteceu eu alguma coisa? acho que aconteceu aqui um problema que eu acho que o meu fone de ouvido acabou a bateria. Ah, Você pronto, consegue me agora. ouvir assim? Sim, consigo Ah, perfeitamente. Não, que acho que o bom. senhor colocou perfeitamente essa questão, porque hoje em dia isso está implicando até em quem faz estudos de maneira correta, como o pessoal do Neve está fazendo, que eles até postaram sobre uma bracteata Só um minuto que e... tá. eu estou tentando mexer aqui, mas... Oi, pode continuar. Tá certo. Sobre uma bracteata que foi descoberta, uma bracteata com a inscrição mais antiga sobre o deus Odin, e lá tinha uma suástica na bracteata. E aí foi um estopim, porque eles apenas publicaram lá que foi encontrada essa bracteata, sem intenção nenhuma com relação ao nazismo, mas as pessoas associaram. E aí começaram a atacar, dizer que o Neve está promovendo nazismo, que não sei. Uhum, Então, isso aí acaba realmente gerando uma reação em cadeia por causa uhum, desses grupos, né? Como a gente estava falando. Então, isso foi uma coisa assim, está sendo algo bem prejudicial, porque você já não, as pessoas já têm medo até de estudar sobre o simbolismo da suástica, muitas das vezes ligado ao mundo odínico, por uhum. conta desses ataques que ocorrem É, neonazistas. o que acontece é que, assim, infelizmente, como eu falei, a ressignificação, particularmente da suástica, ela é muito forte, né? Se você fizer uma pequena pesquisa e perguntar às pessoas e mostrar o símbolo da suástica e falar o que aquilo lembra, eu não tenho dúvida que de 10 pessoas, 8 vão falar que aquilo é um símbolo nazista, né? A ressignificação da suástica foi muito forte e no imaginário popular, inevitavelmente, a suástica está associado ao nazismo. No imaginário popular, a suástica ele é associado a um símbolo nazista. Então, isso é uma realidade social. Isso é uma realidade social. A gente não pode fugir disso. Não existe como a gente tentar convencer agora todo o mundo de que falar assim, olha, a suástica ela foi um símbolo, infelizmente, né, apropriado lá pelo nazismo de uma maneira totalmente equivocada, blá, 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 e que é um símbolo, na verdade, odínico, que existia desde das regiões, né, germânicas da antiguidade, ainda antes da própria cultura viking e tudo mais. É muito difícil a gente convencer isso. Por exemplo, no mundo oriental, a suástica também existe, né? Tem lá as várias representações de Shiva, né? Do próprio Ganesha, né? Com representações da suástica. E isso continua sendo utilizado. No mundo oriental, a ressignificação da suástica não teve a força que teve no mundo ocidental, né? Então, na Índia, você ter uma tatuagem de um Ganesha com suástica, de você ter uma tatuagem da Shiva ou Krishna com a suástica, isso não é absurdo, isso não é considerado, né, uma coisa obscura, enfim, não é nada disso, porque na Índia, né, no Oriente, a suástica continua sendo um símbolo religioso.
né? Não houve essa ressignificação tão forte quanto aconteceu no Ocidente. Então, o fato é esse: a ressignificação da suástica, ela é uma realidade social, né? É como, eu vou dar um exemplo aqui para tentar explicar, é como, por exemplo, você tem um prédio de patrimônio. Esse prédio tombado lá pelo patrimônio, ele sofreu, antes dele ser tombado, algumas modificações, tá, na sua fachada. Mas as pessoas estão acostumadas a ver aquele prédio durante centenas de anos com essas modificações na fachada. E aí, a partir do momento que ele foi tombado, você tenta tirar aquelas modificações da fachada, para tentar fazer com que o prédio seja mais próximo possível do que historicamente ele era. Bom, isso pode ser uma prática e uma decisão patrimonial, fazer isso, mas o fato é que as pessoas têm no seu imaginário a imagem daquela fachada e daquele prédio com esses elementos na fachada. Então não faria sentido você tentar retirar isso agora, porque aquilo já permeia o imaginário social, né? Quando você pensa naquele prédio, você já pensa naquele prédio com essas características. Então é isso, né? Infelizmente existe uma construção, um imaginário social em torno da suástica, de que a suástica ela é um símbolo nazista. E aí, não podemos fazer estudo sobre suástica? Podemos, mas assim, sempre precisa ter muito cuidado, sempre precisa assim, falar, né? Eu acho que sempre se precisa ter uma introdução muito grande, né? De desmistificar, de desassociar, né? De deixar bem claro, né? De que suástica aquele estudo está tratando, né? De que símbolo, de que momento aquele estudo está tratando, porque para exatamente se desviar de todas as formas possíveis dessas associações, né? Porque, de fato, é complicado. De fato, é complicado não apenas você fazer, como eu disse, um estudo sobre suástica, mas você fazer um estudo sobre viking mesmo, né? Você fala que você estuda viking e tal, as pessoas já ficam assim, nossa, será que ele é nazista? Será que ele é fascista, né? Porque é muito triste essa associação, mas essa associação é feita, e por isso que a gente precisa sempre afirmar a nossa postura ideológica, afirmar o quão equivocado, né, são essas associações e afirmar que quem está, né, totalmente errado, e não apenas errado, mas está cometendo crime, são esses grupos neonazistas, né? Estão cometendo crime ao serem neonazistas, estão totalmente equivocados em permanecer numa associação totalmente equivocada de elementos de uma cultura viking com uma ideologia nazista que, como eu já falei, se apropriou disso de forma equivocada, e esses caras estão propagando esse equívoco, né? Permanecendo nesse equívoco. Ah, tá certo. Nossa, professor, foi fantástica a entrevista. Olha, estou assim, encantado, porque o senhor tem muito conhecimento. Então, assim, hoje eu aprendi muitas coisas desses temas que o senhor aborda nas suas pesquisas, gostei bastante. O senhor tem mais algum comentário para fazer com relação a algum tema? O senhor queira? Assim, eu tenho também uma pesquisa, né? Porque antes de fazer essa pesquisa sobre as associações de viking da cultura viking, né, de elementos da cultura viking com o nazismo, eu fiz uma pesquisa ligada à questão do que eu já tinha falado, dos movimentos de recreacionismo histórico e história viva no Brasil, em que eu tento, e particularmente recreacionismo histórico e história viva viking no Brasil, em que eu tento ali fazer um exercício de reconstruir como que esse movimento começou no Brasil, né? Quais foram os principais grupos, quais foram os principais representantes. E ela é uma pesquisa importante porque a gente vê uma proliferação, né, desses grupos a cada dia. Surgem grupos novos interessados em tentar fazer esse exercício que, na verdade, é uma prática lúdica, é uma prática cultural, né, de tentar recriar elementos também aí dessa cultura viking. E, esse trabalho é um trabalho que eu estou pretendendo atualizá-lo, né? Então, é um trabalho que eu estou agora, né, num esforço de tentar fazer uma atualização dele, porque eu publiquei e na época que eu publiquei eu fiz assim eu recuperei o histórico, né, a origem desse movimento de recreacionismo histórico e história viva viking no Brasil,
mas ele precisa ser atualizado, ele é um trabalho que precisa ser constantemente atualizado, porque você já tem uma série de novos grupos, né, uma série de novas questões que estão sendo tratadas, e que eu fico muito feliz em saber que esses grupos eles estão preocupados exatamente com essa questão, né, de desassociar, de deixar bem claro que esses movimentos neonazistas, apesar de fazerem isso, fazem de forma equivocada, né, e tudo mais, e que o movimento de recriacionismo histórico, de história viva viking no Brasil, não tem absolutamente nada a ver, né, não tem absolutamente ligação nenhuma, né, com movimentos, ou pelo que eu conheço, de grande parte dos integrantes desses grupos, né, de grande parte das pessoas que compõem esses grupos, que eles não têm nenhuma relação com essa ideologia, né, equivocada e tudo mais. Então, essa é uma pesquisa que está em andamento e que futuramente eu espero ter novidades sobre ela também para te passar aí, para passar para as pessoas interessadas. Tá certo, professor. Então, olha, muitíssimo obrigado, viu, pela entrevista hoje. Foi, assim, Eu que uma entrevista agradeço. muito interessante. Eu aprendi bastante, coisas assim que eu não tinha, assim, um certo conhecimento, que eu tinha lido algo sobre do seu material, mas que ficou bastante esclarecido hoje sobre Bom, essas pesquisas. Então, eu agradeço bastante, viu, a sua participação aqui no canal. Vou só parar aqui a gravação um instantinho. muito obrigado. De nada.